Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista. Na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos. O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que tem tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a tua produtividade nos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação, com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo. E você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo. E eu sim, vou coordenar todos o passo a passo dos seus estudos. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando. Em que pontos eu preciso melhorar. Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu não estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu não estou vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em 1, nem 2, mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu estou te convidando de novo. O Objetivo Play é para você e a hora de entrar para a tribo é essa. Aproveite, apertando nesse botão que está lá embaixo, você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano ainda se tornar servidor público. Tamo junto. E aí, meus amigos, por cá, professor Josiel, o seu professor de Física aqui do Objetivo Concursos. Estamos aqui dando início a esse projeto de Física para concursos, deixando você aí mais preparado, né, para você conquistar uma dessas vagas previstas aí no seu edital. Eu já sou professor aqui da casa, da disciplina de legislação de trânsito e algumas leis especiais. E agora, certamente você já teve algum contato comigo, ou que seja numa aula aí de legislação de trânsito, ou que seja numa mentoria, tá, aqui pelo Objetivo. Mas eu acredito que de alguma forma você já teve contato comigo. Se você não teve, então essa é a oportunidade de ter, tá bom? Eu sou professor de Física, sou formado em Física pelo Instituto Federal do Piauí. Atualmente eu sou bombeiro militar, tá bom? Aqui do estado do Piauí também. E aí já tive também outras aprovações, né? Já fui aprovado aí no concurso da Polícia Militar do estado do Piauí, concurso para professor na Secretaria da Educação aqui do estado do Piauí, tá? Em Física. E o último concurso que eu fui aprovado foi o concurso aí da Polícia Rodoviária Federal. Estou classificado, né? E aguardando a convocação para o curso de formação. Já passei aí por todas as etapas e agora aguardando aí o tão sonhado curso de formação para ingressar nas fileiras da corporação dessa grande instituição, tá? E você que está se preparando para esse concurso, que é concurseiro, que estuda, está em busca da aprovação, certamente está muito próximo de acontecer, tá bom? Realmente essa trajetória, né, como a gente chama, esse percurso até a aprovação no concurso público é um percurso difícil, né? Não vamos aqui romantizar o concurso público, romantizar a trajetória. Ah, que é bom estudar, que não sei o quê. Meu amigo, é desconfortável. Uma coisa é você ler um livro ali por esporte, se você gosta de ler, de uma leitura, ler um livro, uma história e tal. Mas quando você sabe que você tem que estudar para conseguir uma aprovação, então já incrementa aí diversas situações, pressão, cansaço, né? Porque você vai acordar de manhã, estudar, almoça, de tarde estudar, janta, de tarde e de noite estudar. Então, assim, todo o tempo você tem que estar estudando. E, de repente, você tem que conciliar ainda mais
esse seu estudo para concurso, de repente com a faculdade, com algum outro curso que você faz aí, um curso técnico, alguma coisa do tipo, com o seu trabalho, né, se você tem filhos. Então, assim, muitas vezes não é só estudar, né? Na verdade, são poucos que conseguem e que têm essa oportunidade de só estudar. Muitos têm que acumular com outras funções ali do seu dia a dia. Então, realmente não é uma trajetória fácil, é uma trajetória ralada, mas que com o seu compromisso, com a sua dedicação, com o seu esforço, você consegue sim a sua aprovação, tá bom? Então, por exemplo, eu sempre estudei em escola pública, né? Eu nunca estudei em escola privada. Então aí já é, porque muitos podem dizer, ah, veio de família rica, né? Sempre estou em colégio particular, não sei o quê. Então, sempre fui de família pobre, morei no interior, certo? Na roça, até os meus 15 anos, sempre estudei em escola pública, mas realmente ali as aprovações que eu consegui foi na base, né? Do esforço, né? Na base realmente do estudo. Também não sou superdotado, né? Realmente eu tenho a dificuldade de aprender. Eu tenho que ler muitas vezes a mesma coisa, eu tenho que estar vendo para poder estar aprendendo. E tem gente que pega só no olho, né? Olhou aqui, memória fotográfica, pegou. Eu não, eu tenho que ver e reler várias vezes. Então, meu aluno, realmente é uma trajetória difícil. Muitos acabam aí desistindo, né, no meio do caminho, mas certamente isso não vai acontecer com você. Beleza? Então a gente vai iniciar, certo, esse nosso primeiro encontro aqui de física, falando de vetores. A gente vai dar uma circulada por diversos tópicos dentro aqui da física, beleza? Inicialmente a gente vai estudar a parte de vetores. Então física é uma disciplina aí temida, né, por muitos concurseiros, muitos estudantes, até mesmo aí no ensino regular, por ser uma disciplina um pouco difícil, né? Mas na medida do possível, eu vou estar facilitando aqui para vocês, esse é o meu objetivo enquanto professor, vou estar facilitando o estudo da física, né? Lembrando que aqui não é um estudo para ensino médio, né? Aqui não é um ensino médio que a gente vê tudo detalhadozinho, tarará, e bererê. Então, certamente você já concluiu o ensino médio, já tem ensino superior, enfim. Então, a gente vai mais para o concurso, uma coisa mais rápida, né? É uma coisa mais enxuta, é uma coisa mais precisa, é uma coisa mais objetiva. Então, certamente aqui durante as nossas aulas, claro, eu vou tentar sempre estar revisando alguma coisinha básica para você relembrar, mas assim, eu não vou conseguir fazer isso com tudo, né? A gente sabe que tem muitos detalhes, então eu espero de você também essa contrapartida dessa pequena base que você tem que ter para entender aqui os tópicos. Porque assim, uma coisa é uma aula para concurso, outra coisa é uma aula de ensino médio, certo? Aqui a gente tem pouco tempo e tem que ser célere e tem que ser bem objetivo, tá bom? Então, o que acontece? O primeiro tópico que a gente vai estudar aqui é o tópico de vetores, né? Por que esse tópico é importante? Aqui é o pontapé inicial para a gente entender diversos tópicos de física aí pela frente. Por quê? A gente tem na física o seguinte, grandezas que são vetoriais, certo? E grandezas que são escalares. Então, para essas grandezas vetoriais, eu primeiro preciso saber o que é um vetor, né? Como representar um vetor. Então, durante essas nossas aulas aqui, a gente vai estar vendo essas situações. Quando a gente está estudando leis de Newton, por exemplo, eu tenho aplicação de forças em objetos. E eu tenho que saber uma soma de vetores, eu tenho que saber uma subtração de vetores, certo? Por quê? Porque a gente trata nas leis de Newton, lá na segunda lei de forma mais específica, de força resultante. O que é uma força resultante? Vamos lá, é um conjunto de forças que estão sendo aplicadas em um corpo e a resultante delas. Então, para saber a resultante desse monte de força que está sendo aplicado no corpo, que são diversas, eu preciso saber vetores, eu preciso fazer uma soma de vetores, uma subtração de vetores. Quando os vetores estão formando aí um ângulo de 90 graus, como é que eu vou fazer o somatório? Então eu preciso entender esse quesito, e é isso que a gente vai ver nesse nosso primeiro encontro na aula de vetores. Beleza? Então já vamos aqui para o nosso material, certo? Vetores, disciplinazinha de física aí. Tá? Aqui está o meu arroba no Instagram, se você não segue, arrocha lá. E também o arroba do Objetivo Concursos, para você seguir e ficar por dentro de tudo. É Objetivo o Concursos, certo? Então arrocha lá e segue também o nosso curso, tá bom? Beleza, então o que é o vetor? Né? A gente está estudando, vai começar a estudar aqui a parte de vetores e eu preciso saber o que é um vetor. Então, pessoal, vetor é um segmento de reta, certo? Orientado que apresenta módulo, que é o tamanho dele, direção e sentido, certo?
Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, vamos lá. Aqui eu tenho um vetor, beleza? Esse vetor, ele tem módulo, que é o módulo, é o tamanho dele. Então, vamos supor que ele tenha uma, 2, 3 unidades. Vamos dizer que ele tenha 4, né? Beleza, ele tem 4 unidades. Pronto. 4 unidades é o tamanho desse vetor. É o que a gente chama de módulo, certo? Então, o tamanho do vetor a gente chama de módulo. E eu tenho a parte da direção. Qual é a direção desse vetor? A direção a gente pode ter o quê? Ó? A direção a gente pode ter horizontal, certo? A gente pode ter um vetor na vertical, a gente pode ter um vetor na diagonal, por exemplo. Mas qual é a direção aqui desse vetor? A gente sabe que a direção dele, certo? Que a direção desse vetor é o quê? Horizontal, né não? Ele está deitado. Então é horizontal. Certo? Beleza. E o sentido? Qual é o sentido desse vetor? O sentido a gente tem que pode ser o quê? Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de baixo para cima, de cima para baixo, certo? Então, considerando aqui a ponta desse vetor, a gente pode dizer o seguinte, olha, o sentido desse vetor é da esquerda para a direita. Eu vou olhar para onde ele está apontando para a direita. Então, o sentido dele vai ser da esquerda para a direita. Então, pessoal, a primeira coisa que você tem que saber em relação a vetores é que ele vai ter essas 3 representações. Ó. Um vetor ele vai possuir módulo, certo? Que é o tamanho dele. Vai possuir direção, que vai dizer se é horizontal, se é vertical, se é diagonal. E vai possuir o sentido, da direita para a esquerda, esquerda para a direita, de baixo para cima, de cima para baixo. Certo? Então, um vetor, certo? Vai ter essas 3 características. Beleza. Os vetores eles são usados para expressar o quê? Grandezas físicas vetoriais. Vou já te mostrar a diferença de uma grandeza física vetorial para uma grandeza escalar. Ou seja, aquelas que só podem ser completamente definidas se conhecemos o seu valor numérico, que é o módulo, a direção em que atua, horizontal ou vertical, certo? Bem como o sentido, para cima, para baixo. Então, vamos lá. Nós temos aqui uma caixa que está sobre uma superfície, beleza? E aí, se a gente for representar aqui algumas forças que nós temos nela, ela tem o peso dela, né? Ela tem um peso. Por quê? Porque ela tem uma massa. Então, ela vai ter um peso, certo? Já explicando aqui um pouco a diferença de peso e massa, né? Eu sei que você já passou por alguma farmácia, geralmente muitas pessoas fazem isso. Tem lá uma balança, aí diz assim, estou pesando 69 kg. Está errado. Estou pesando 70 kg. Está errado. Por quê? Porque ali você não está aferindo a sua massa corporal. Você está aferindo o que? O seu peso? Não. Peso é diferente de massa. Se você diz, o meu peso foi de 69 kg, está errado. Por quê? Porque não é o peso que é 69 kg, é a sua massa corporal que é 69. Por quê? O peso ele é variável, o peso ele depende da gravidade. Então vamos supor, considerando aí de forma aproximada, que a aceleração da gravidade aqui na Terra é de 10 metros por segundo ao quadrado, e você mediu lá na balança, deu 70, então para saber o seu peso, você vai multiplicar 70 vezes 10, que vai dar 700 newton, certo? Peso é uma força e depende da gravidade. Então ali você mediu a sua massa, a massa ela é invariável. Então os seus 70 kg de massa na Terra é o mesmo na Lua, é o mesmo em Júpiter, Marte, onde você for. Por quê? Massa é invariável, certo? Então esse corpo aqui ele está sobre uma superfície, então ele vai possuir um peso, não é isso? Que é uma força. Eu vou ter uma força empurrando essa caixa, eu vou ter uma força de atrito, aquela força que se opõe ao movimento. Então aqui eu tenho diversas forças. Então em algumas situações, certo, eu preciso dessa parte de vetores para estar sabendo a situação que está acontecendo. E aqui eu tenho outra força ainda, que é a força que a superfície aplica no objeto, que é a N, né? Que é a força normal. E aí, sabendo de vetores, né, se esse corpo ele não está descendo e nem está subindo, então essa força se cancela com essa, né, o peso se cancela com a normal. E aqui eu vou ter uma força empurrando e a força de atrito tentando impedir o movimento. Então, se esse objeto ele conseguir se mover com a velocidade v, então significa dizer o quê? Que a força vai ser maior, a força que está empurrando vai ser maior do que a força de atrito. Por quê? Para o objeto se mover, ele tem que vencer o quê?
a força de atrito, certo? Então aqui eu vou ter o quê? Força menos força de atrito. Isso a gente vai ver que é subtração de vetores. Os vetores aqui estão apontando para sentidos opostos. Esse está apontando da esquerda para a direita, esse está apontando da direita para a esquerda. Tá bom? Então a gente vai saber aqui na parte de somatório de vetores, vetores em sentidos opostos, eu vou fazer o quê? Subtrair, no mesmo sentido eu vou somar. Tranquilos? Belezinha nessa primeira parte? Sossegado? Então vamos lá. Olha só, aí aqui eu preciso explicar para vocês, tá, a diferença de uma grandeza escalar, na física a gente tem isso, para uma grandeza vetorial. Por isso que você precisa saber a parte de vetores. Então, uma grandeza escalar. O que é uma grandeza escalar? É o seguinte, é a grandeza que precisa unicamente de um número, que é o módulo, e uma unidade medida. Por exemplo, 100 kg, 300 metros, 2 segundos. Então, massa é uma grandeza escalar, comprimento é uma grandeza escalar, tempo é uma grandeza escalar, temperatura é uma grandeza escalar. Então, o que ele quer dizer aqui? Quer dizer o seguinte, olha, uma grandeza escalar, pessoal, é aquela grandeza que você diz o número e a unidade medida e a informação ela é passada, ela é entendida completamente. Então veja só, se eu disser para você, eu tenho um amigo, só um exemplo, tá? Não tenho não. Eu tenho um amigo que ele tem massa corporal de 250 quilos. Então você já imagina na sua cabeça um obeso, um gordão, 250 quilogramas. Agora eu digo para você, eu tenho uma amiga que ela tem massa de 50 quilos, uma massa corporal, porque agora você já sabe que massa é diferente de peso. Que tem uma massa de 50 quilos, então você imagina uma pessoa magra, né? Então, observa, eu estou dizendo o número, 250 ou 50, e a unidade medida, né, de quilogramas. E você entende a informação. Beleza. Se eu disser assim, você pergunta, daqui para a casa de fulano são quantos metros? Eu falo, olha, são 10 mil metros. Então você imagina o quê? 10 mil metros, 1 quilômetro tem 1000 metros, então são 10 quilômetros, né? Beleza. Aí você pergunta assim, rapaz, para ir para casa de fulano, será que dá para ir? Eu falo, rapaz, dá para ir a pé, são 500 metros. Então você já sabe, 500 metros é perto, 10 mil metros é longe. Então quando eu falo esse número e a unidade medida e você entende a informação, é uma grandeza o quê? Escalar. Aí eu falo para você, olha, aqui no Piauí hoje está quente, meu amigo. Ou muitas vezes eu não preciso falar nem que está quente, eu só digo, rapaz, aqui no Piauí hoje está foda, né? Temperatura aqui está 50 graus Celsius. Então, quando eu falo que a temperatura aqui está 50 graus Celsius, você já sabe que está pegando fogo, meu amigo. Que está muito quente. Aí você fala, pô, eu fui passear em país X aí, lá estava fazendo menos 5 graus Celsius. Você já sabe, eu dizendo só o número e essa unidade aí de medida, que menos 5 está congelando, está muito gelado. Então, quando eu falo a informação, quando eu falo esse número, que é o módulo, e a unidade medida, e você entende, já era. É uma grandeza escalar. Agora a gente vai ver aqui que a grandeza vetorial é diferente. Ó, grandeza vetorial é a grandeza que precisa ser expressa por um número, que é o módulo, certo? Uma direção e um sentido. A gente já viu que são as 3 características aí, módulo, direção e sentido, de uma grandeza vetorial. E uma unidade medida. Por exemplo, 100 newtons, certo? Que aqui nesse caso é força, né? Uma força de 100 newtons. Exemplo, aceleração, deslocamento, força, certo? São grandezas o quê? Vetoriais. Então observa assim, a questão de deslocamento. Você chega aí numa cidade e aí você está à procura de repente aí de um supermercado. Aí você vai perguntar na rua, você vai, né, ver uma pessoa passando ali, fulano, onde é que fica o supermercado X? Aí essa pessoa diz só assim, rapaz, ele fica a 200 metros. Beleza, você vai saber que 200 metros é perto. Mas essa informação foi suficiente para você chegar ao supermercado? Não. Por quê? Porque quando você diz só o número, que é o módulo, e a unidade medida, a informação ela não é suficiente. Então a pessoa precisa dizer em relação ao deslocamento. Eu estou falando de deslocamento. Precisa dizer, ó, fica a 200 metros. Você vai direto, dobra em rua tal, depois dobra em rua tal.
diz um ponto de referência. Então, a grandeza que precisa dizer, o módulo, que é o número, a direção e o sentido, é uma grandeza vetorial. Então, grandeza escalar, o número e a unidade medida já é suficiente, certo? Já são suficientes. Grandeza vetorial, o número, certo? Que é o módulo e a unidade não são suficientes. Eu preciso dizer mais informações, que é a direção e o sentido. Tranquilos? Beleza? Então, vamos continuar. E aí, um sistema de forças que atua em um corpo, né? Então, nesse caso aqui eu tenho um exemplo desse conjunto de forças que atua em um corpo, certo? E você pode perguntar, o que é um sistema de força? É um conjunto de forças. Aqui eu tenho a força que alguém está aplicando, aqui eu tenho a força de atrito, aqui eu tenho a força peso, aqui eu vou ter a normal, que a superfície aplica no objeto. E aí, quando várias forças atuam sobre um corpo, dizemos que está sujeito a um sistema de forças, e aí por isso que eu preciso saber a parte de grandeza vetorial. Beleza? Então tá aqui, ó. A gente vai estudar isso lá nas leis de Newton. E aí você precisa ter noção disso. Então, esse bloco A ele está sobre uma superfície, então eu vou ter o peso de A. Eu vou ter a normal de A, que a normal é a força que a superfície está aplicando no objeto. Como aqui tem uma corda, tem um fio, eu tenho tração, né? Aqui eu tenho uma roldana. Aqui eu tenho um objeto B que não está sobre uma superfície, mas ele vai ter o peso, certo? O peso dele, naturalmente, e eu vou ter uma força tentando puxar ele para cá, que vai ser a tração. Então aí a gente chama de sistema de forças, tá bom? Composição de forças, a gente tem aqui agora a parte, né, das operações com vetores, certo? Essa parte de composição de forças eu vou ter operação com vetores, tá bom? Então, pessoal, eu vou ter a soma de vetores, certo? Vetores com sentidos iguais, ou seja, apontando para o mesmo lado, eu vou somar. Então, aqui você tem o vetor B, certo? O vetor B ele tem um módulo aí, um número de 6n, certo? E eu tenho o vetor A, tem um módulo menor, tem de 3n, né? Então, significa que A é a metade do B, não é isso? Então, observa, pessoal, que os vetores estão apontando para o mesmo lado. Se está apontando para o mesmo lado, eles possuem o quê? Sentidos iguais. Se eles possuem sentidos iguais, eu vou fazer o quê? Somar. Então, o A mais B, eu vou somar as 6 unidades do B mais as 3 do A. E o vetor resultante vai ser um maiorzão, né não? Porque estou somando. Então, eu vou pegar a parte de B, coloco a de A, e o vetor resultante vai ser o resultado da soma dos vetores A e B, vai dar 9 newtons. Subtração de vetores. Vetores com sentidos opostos. Então, é quando os vetores estão apontando para sentidos opostos. Esse vetor B de 6n está apontando para a esquerda, e o vetor A de 3n está apontando para onde? Para a direita. Então, eles possuem o quê? Sentidos opostos, então eu vou subtrair A menos B. Beleza? Então, como eu vou subtrair, eu vou pegar e observar que o vetor é a metade de B, né não? O vetor A é a metade de B. O B é 6, o A é 3. Como eles estão apontando para sentidos opostos, eu vou cortar no meio. Né? Eu vou tirar 3 unidades de 6, então o vetor resultante vai ser quanto? 3n. Ah, professor, e ele vai apontar para onde? Vai apontar para o maior. O maior não está apontando para a esquerda, pois então o vetor resultante também vai apontar para a esquerda. Como esse aqui possui sentidos iguais, né? Então ele vai apontar para onde os dois estão apontando. Quando aponta para sentidos opostos, aí eu vou pegar, né, e o vetor resultante vai apontar para o lado que o maior está apontando. O maior é 6, então ele vai apontar para a esquerda. Tá bom? Isso quando os vetores aqui também possuem o quê? Direções iguais. Ó. Então a direção aqui é igual, certo? Vai ser horizontal. A direção aqui, ó, vai ser igual também, certo? Horizontal. Porque se possui direções diferentes, aí já muda um pouco aqui o andar da carruagem, certo? E aqui, pessoal, é uma das principais, né, na soma de vetores, que são os vetores perpendiculares. O que é um vetor perpendicular? São aqueles que formam um ângulo de 90 graus entre si, certo? Eu digo que são vetores perpendiculares. Aí é necessário utilizar o quê? O famosíssimo teorema de Pitágoras, certo? Para calcular o valor resultante.
Na soma, nesse caso aqui de vetores com a mesma direção, fácil demais. Pega um, soma com o outro. Subtração, mesmo jeito. Pega um, subtrai o outro. Mas nesse caso aqui, ó, quando eu fizer a junção do vetor B com o vetor A, então tá aqui o vetor A, peguei o vetor B. Lembrando, pessoal, que nessa junção aqui, o que foi que eu fiz? Eu peguei a origem do vetor B e liguei a extremidade do vetor A. Sempre quando você vai fazer a ligação de vetores, você vai fazer o quê? Liga a extremidade, de um vetor com a origem do outro, certo? Então você vai ligar extremidade com origem. E foi o que eu fiz aqui, beleza? Extremidade A com origem de B. E aí o vetor resultante vai formar um ângulo de 90 graus. Observa aqui, ó. Ó, um ângulozinho de 90 graus. Então, como é que eu vou calcular o vetor resultante? Através do teorema de Pitágoras, né? O vetor resultante, né? Que o teorema de Pitágoras é esse aqui, ó. Vai dizer que o vetor resultante vai ser igual à soma dos quadrados dos vetores, ó. Beleza? Pelas propriedades matemáticas, a gente vai ficar o seguinte, ó, que o vetor resultante vai ser a raiz, né, de A ao quadrado mais B ao quadrado. Beleza? Então é aqui que eu vou calcular o vetor resultante. Então, se o vetor aqui, vamos supor, fosse 3 e aqui 4, você ia fazer que R vai ser a raiz de quanto? De 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, certo? Ia ser a raiz de quanto? 4 ao quadrado? 16, né? 3 ao quadrado, 9. Você vem para cá. Ia ficar com a raiz de quanto? 16 mais 9. Dá quanto? 25. E a raiz de 25 é 5. Então o vetor resultante seria 5. Certo? Beleza? Então vamos lá, né? Exemplozinho aqui, como é que pode vir, ó. Um cabo puxa uma caixa com a força de 30 newtons. Olha só o nome aqui, ó. Perpendicularmente a essa força, se é perpendicular, forma um ângulo de 90 graus. Outro cabo exerce sobre a caixa uma força igual a 40 newtons. Determina a intensidade da força resultante sobre esse bloco. Então, como é que você vai imaginar? Você vai imaginar uma caixazinha aqui, certo? Sobre uma superfície. Então, você imagina que essa caixa A está dizendo que uma força puxa uma força de 30 newtons, certo? E outro cabo exerce sobre a caixa uma força de 40, vamos supor que para cá, ó, 40 newtons. Então, quando eu junto esses vetores, certo? Quando eu juntar, o vetor resultante vai formar um ângulo de 90 graus, correto? Sentido perpendicular. Então você vai fazer o seguinte, ó, que o vetor resultante vai ser quem? Vai ser o A ao quadrado, eu posso dizer, ó, 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado, certo? Que o vetor resultante vai ser a raiz. Pode fazer o seguinte, ó, 3 ao quadrado, 9, repete 2 zeros, 900, né? Mais 4 ao quadrado, 16, 2 zeros, 1.600. Raiz, você pode somar 9 mais 16, 25, 1, 2, 1, 2. Beleza? E aí você vai ter que o vetor resultante, né, vai ser a raiz de 250 mil. É isso? A gente fez, pessoal, deixa eu ver aqui se eu não errei alguma coisa. 30, 40, né? Nesse caso aqui vai dar 900. Beleza? 900, 9 mais 16, 25. Repetir os zeros dá 25 mil. Então essa questão não vai ter resposta? Tá estranho, né? Então ela não vai ter resposta. Eu coloquei um zero a mais, né?
O erro tá aqui. Coloquei um zero a mais. Olha só, faltando aqui, ó. Foi 30 ao quadrado 900, 40 ao quadrado 1.600, né? E aí, 900 mais 1.000 e... Ah, não. Calma aí. Olha o que foi que eu fiz aqui, ó. Veja só, pessoal. 900 mais 1.600 vai dar quanto? 2.500. Certo? E aí, o vetor resultante vai ser 50n, né? Então, nesse caso aqui, letra A é o nosso gabarito. É porque eu tava... quando eu cheguei aqui, ó, eu tava achando que eu tava multiplicando, ó. Só que foi ao quadrado que é multiplicar, né? Quando você vai multiplicar aqui, tu pode multiplicar só o primeiro, que vai dar o 9. E como é o zero ao quadrado, tu repete duas vezes. Aqui faz só o 4 ao quadrado dá 16 e repete os dois zeros porque o zero é ao quadrado, né? Aí aqui você soma 9 mais 16, dá certo também, vai dar 2.500. O vetor resultante é 50, por quê? Porque estão perpendiculares, certo? Se está perpendicular, forma um ângulo de 90 graus. Beleza? Então, pessoal, a gente chega ao fim, tá certo? Esse nosso primeiro encontro aqui sobre vetores. É uma aula bem tranquila, bem introdutória mesmo, da física, mas que você precisa saber, você precisa ter esse conhecimento. Muitas vezes não tem uma questão direta na sua prova sobre vetores, né, diretamente assim para você calcular, mas é como eu falei, para você entender outros conteúdos da física, você precisa saber essa parte de vetores, tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui, te aguardo nos próximos encontros, estamos juntos, rumo à aprovação. Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista. Na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos. O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que têm tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a tua produtividade nos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação, com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo. E você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo. E eu sim, vou coordenar todos os passo a passo dos seus estudos. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando. Em que pontos eu preciso melhorar. Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu não estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu não estou vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em 1, nem 2, mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu estou te convidando de novo. O Objetivo Play é para você e a hora de entrar para a tribo é essa. Aproveite, apertando nesse botão que está lá embaixo, você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano ainda se tornar servidor público. Tamo junto. E aí, meus amigos, professor Josiel, seu professor de física, estamos aqui nesse encontro para falarmos sobre a parte de densidade e pressão, né? Então a gente vai mudar um pouco aqui os nossos estudos e agora vamos falar da hidrostática, né? A hidrostática, hidro vem de água, então a gente vai estudar o comportamento aí de fluidos, né? De líquidos, como é que se comporta. E aí nós temos questão de densidade, temos a questão de pressão, então vamos estudar aqui
Teorema de Arquimedes, vamos estudar princípio de Pascal, vamos estudar a lei de Stevin, tá? E responder algumas questões, porque aqui são as principais leis, né? Os principais princípios que nós temos na parte de hidrostática, certo? E a hidrostática é o estudo dos líquidos em repouso, hidro de água, estática de parado, de em repouso, porque nós também temos a parte de hidrodinâmica, tá? Então a gente vai ficar preso aqui à parte da hidrostática, certo? Para estudarmos aí o tópico densidade e pressão. Então tá aqui o Instagram do Prof, Instagram aqui do Objetivo. Sigam-nos aí nas redes sociais, tá? Então vamos lá. Então a parte de densidade e pressão está na parte da hidrostática, certo? Que é uma área da física que estuda os líquidos que estão em repouso. Então aqui se divide, ó, hidro vem de água, estática vem de parado, de em repouso. E aí esse ramo envolve diversos conceitos, como a densidade, pressão, volume e empuxo. Então, pessoal, o que acontece? A hidrostática, né, ela vai estudar aí o comportamento desses líquidos em repouso. E aí eu vou ter diversas variáveis, né? Vou ter a questão de densidade, vou ter a questão de pressão, vou ter a questão de volume e vou ter a questão de empuxo. A gente vai entender cada um deles, tá bom? Então, o que é densidade? A densidade determina a concentração de matéria num determinado volume, certo? Ela representa a relação entre massa e o volume ocupado. Então, você vai ter o seguinte, que a densidade vai ser quem? Massa por volume. Então, a concentração de matéria, certo? Em um determinado volume é que eu vou chamar de densidade, né? E aí você sabe que nós, né, temos substâncias, nós temos materiais que são mais densos do que outros. Então, se você pega, né, um pedaço de isopor e coloca numa bacia de água, esse pedaço de isopor, ele vai fazer o quê? Flutuar, né? Ele vai ficar na superfície. Porque a densidade do isopor é menor do que a densidade da água, por isso que ele vai flutuar, né? Agora, se você coloca um pedaço de ferro nessa bacia de água, aí você vai observar que o pedaço de ferro, ele afunda. Por quê? Porque a densidade do pedaço de ferro vai ser superior, vai ser maior do que a densidade, né, da água, tá bom? Então, nós temos essa relação aí de densidade que vai ser a massa pelo volume. E aí, a gente tem uma relação inversa, né? Quanto maior o volume, menor é a densidade. Quanto maior a densidade, menor é o volume, certo? Então, a gente vai analisar essa imagenzinha aqui a seguir. Observa, você tem a água, que tem aí a densidade de 1 grama por centímetro cúbico. Aqui eu tenho o mesmo componente água, elas estão à mesma altura. E aí você observa o seguinte, ó, eu vou colocar um pedaço de concreto. Esse pedaço de concreto ele vai ter determinado volume, né? Então, quando eu coloco esse pedaço de concreto, você observa que ele desceu, ele está lá no fundo. Por quê? Porque a densidade do concreto é 2,4, da água só é 1. Então, o que acontece? A densidade do concreto é maior do que a densidade da água. Por isso que ele vai afundar. Na segunda situação, nós temos a densidade da água, que é 1, e nós temos a densidade da madeira, que é 0,5. Aqui a gente tem o seguinte, que a densidade da madeira é menor do que a densidade da água, ou seja, é mais leve, por isso que ele vai flutuar, tá bom? Belezinha, pessoal? Tranquilidade? Então aqui nós temos a relação de densidade, né? Certamente aí não é uma dificuldade para você. Tudo bem? Show? E o que é pressão? Pressão determina, né? Ela determina a pressão que exercem os fluidos. Certo? A título de exemplo, podemos pensar na pressão que sentimos quando estamos nadando. Quanto mais fundo mergulhamos, maior será a pressão hidrostática, ou seja, mais coluna de água terá sobre a gente. E aí, o estudo da pressão hidrostática está diretamente ligado à lei de Stevin, que a gente vai ver a partir de agora. O que a gente observa? Se você estuda, por exemplo, para o Corpo de Bombeiros, né? Não sei se você já ouviu falar, mas certamente quando você entrar na instituição você vai observar, mas pode ser que você já tenha visto em algum filme, alguma matéria, na internet, enfim. O mergulhador, pessoal, do Corpo de Bombeiros, ele é um especialista que vai realizar mergulhos quando alguém morre afogado. Então, a pessoa morreu afogada, vai descer na água, porque a densidade do corpo vai ser maior, então vai descer, maior em relação à água, né?
vai estar lá no fundo, vamos supor numa profundidade aí de 6 metros. Então, para alguém descer numa profundidade de 6 metros, ele tem que ter o quê? Treinamento, ele tem que ter equipamento. Não dá para descer de qualquer jeito, né? 6 metros é muita coisa, né, de água abaixo. E por que que qualquer pessoa não vai conseguir descer sem equipamento? Por conta da pressão hidrostática, da pressão de água que vai ter sobre a pessoa. Então imagina assim, ó. Imagina aqui, ó. Você vai ter o seguinte, aqui você vai ter a água, certo? Aí vamos supor determinadas alturas aqui, certo? Em relação à profundidade. Vamos supor que até aqui eu tenha 2 metros de profundidade, aqui eu tenha 4 metros, aqui eu tenha 6 metros, aqui eu tenha 8 metros, aqui eu tenha 10 metros. Beleza. Quando alguém mergulha, né? Mergulha até 2 metros, eu vou ter esse pedaço de coluna de água, certo? Eu vou ter só esse pedaço. O cara mergulhou 6 metros, olha o tanto de coluna de água que vai ter sobre ele, vai estar aqui. É muita água, então tudo isso está em cima dele. Então a pressão que o fluido vai exercer em cima da pessoa é muito grande. E aí, estoura o ouvido, o pulmão ele fica comprimido de tal forma que ele não vai conseguir se movimentar, e aí você vai morrer, certo? E aí nem se fala 10 metros aí você, sem nenhum tipo de equipamento, você não aguenta descer muito. Porque você, se não tiver as técnicas, você vai morrer. Então, ou seja, pressão hidrostática está ligada à pressão que o fluido vai exercer sobre a pessoa. Então, o mergulhador, quando ele vai fazer esse tipo de atividade, ele vai utilizar o que? Cilindros com oxigênio para ele conseguir respirar. Ele vai ter técnicas para fazer a questão de descompressão, porque, embora ele esteja com equipamento, ele não pode descer de uma vez, porque aí senão ele vai se lascar, meu amigo. Estourar ouvido, estourar pulmão, enfim. Então ele vai descer devagarzinho, não pode subir rápido nem pode descer rápido. Então ele vai fazer isso devagar, vai fazendo sistema de descompressão, certo? Até ele conseguir chegar na profundidade em que o corpo está e que ele vai fazer o resgate. Então densidade é a relação de massa por volume, e pressão hidrostática é essa relação de fluido em cima da pessoa, né? Em cima de algum objeto. E aí quanto mais água tiver sobre a pessoa, maior vai ser a pressão sobre ela, porque mais coluna de água vai estar sobre a pessoa. Então, de forma mais aprofundada, a gente vai estudar essa parte de pressão hidrostática a partir da lei de Stevens, beleza? Show de bola? Então, vamos lá. Eu vou falar agora da lei de Stevens, né? Pois bem, a lei de Stevens vai falar o seguinte, que a diferença entre as pressões de dois pontos de um fluido em equilíbrio, em repouso, é igual ao produto entre a densidade do fluido, a aceleração da gravidade e a diferença de profundidades entre os dois pontos. Então o que acontece, pessoal? Eu vou pegar dois pontos. Eu vou pegar o ponto da superfície e o ponto mais abaixo, né, que eu vou ter esse pedaço de coluna de água sobre a pessoa. E como eu vou ter uma situação na vertical, então eu vou ter uma aceleração de quem? Da gravidade, certo? A gravidade aqui vai influenciar. Então, pela lei de Stevens, essa pressão hidrostática ela vai depender principalmente da altura, certo? Da altura da coluna de água sobre a pessoa. Quanto maior for essa coluna de água em cima, maior vai ser a minha pressão. Quanto menor a coluna de água, menor vai ser, né, a pressão. Beleza? Então, assim, eu não sugiro que você faça esse experimento, né? Que ele é muito perigoso. Mas se você mergulha a 1 metro, você vai sentir um determinado peso de água em cima de você. Mergulha 2, aí você já sente, né, até uma pressão que você vai sentir aqui nos pulmões, uma dificuldade, né, de respirar. E aí você pode observar essa questão de ideia de pressão, um exemplo muito bom, muito fácil, esse aqui, ó. O que acontece? Você pode pegar uma garrafa de água, e aí você tampa essa garrafa para ficar melhor, né? E aí você vai observar a pressão da água. Porque se você deixa a tampa aberta, aí vai influenciar a pressão também da atmosfera. Mas você que sabe, se você quiser fazer do dois jeitos, dá certo. Mas se você faz o seguinte, ó, deixa aberto, assim como o rio é aberto, uma barragem, por exemplo, e aí você faz vários furinhos na garrafa. E aí você vai observar que o ponto mais alto vai jorrar água mais perto.
o ponto mais abaixo já tem uma coluna de água maior sobre ele e vai jorrar mais longe. E quanto mais fundo tiver aqui, maior vai ser a pressão, mais forte será o jato. Por que nesse ponto aqui? Porque nesse ponto aqui eu vou ter a maior coluna de água, certo? Então eu tenho mais coluna de água, então o jato vai ser mais forte. Então assim acontece numa barragem, por exemplo, que o mergulhador lá do bombeiro vai descer. Mais coluna de água vai ter sobre ele, então maior vai ser a pressão hidrostática em cima dele. Por isso que a determinadas profundidades tem que ter os equipamentos, tem que ter treinamento e tudo mais. Então a lei de Stevens, né, nós temos aqui a formulazinha, né, para a lei de Stevens. A gente vai ter que a variação de pressão vai depender de quê? Da densidade da água, do líquido, né, da gravidade e da variação de altura, certo? Em coluna de água. Quanto maior for essa altura, aqui a gente já tem uma relação direta. Quanto maior for a altura da coluna de água, maior vai ser a pressão, certo? Então essa questão de pressão hidrostática a gente sabe pela lei de Stevens. Beleza? Show de bola? Vamos lá. Aqui a gente tem o princípio de Pascal, também muito importante, certo? Vai explicar muita coisa do nosso cotidiano. Afinal de contas, a física é a ciência que estuda as situações aí do nosso cotidiano. Então a gente vai ter aqui no princípio de Pascal a questão de prensas hidráulicas que a gente tem em oficinas, por exemplo, que vai levantar carros. Eles utilizam um sistema de líquidos dentro ali. Nós temos o sistema de freio do nosso carro, que vai ter cilindros, que vai ter óleo, que pisou, ele vai conseguir frear pelo princípio aqui de Pascal que a gente vai ver agora, tá? Então olha só, o princípio de Pascal é uma lei da mecânica dos fluidos e afirma que a pressão aplicada sobre um fluido em equilíbrio estático é distribuída igualmente sem perdas para todas as suas partes, inclusive para as paredes do recipiente em que está contido. Então, pessoal, como é que vai funcionar aqui o princípio de Pascal? Você tem o seguinte, ó, você tem aqui vasos comunicantes, né? Você tem aqui esse orifíciozinho que vai passar determinado fluido. Você tem aqui um determinado tipo de cilindro, de recipiente, que vai ter aqui uma área 2. Você observa que essa área 2 é maior do que a área 1 aqui do primeiro cilindro, né? Ele é mais estreito, menos largo. Aí, eu vou ter o seguinte, eu vou ter um tipo de pistão, por exemplo, pressionando esse líquido. Ele vai ter um êmbolo aqui, certo? Para não deixar o líquido vazar e vai empurrar. Então aqui eu vou ter uma pressão nele, ele vai empurrar esse líquido. Esse líquido vai passar por esse vaso e vai ser distribuído aqui nesse outro mais largo. Você observa que aqui eu vou ter uma força F1 e aqui eu vou ter uma força F2. Esse líquido vai empurrar esse êmbolo aqui para cima. Então você observa que aqui eu tenho uma área menor e aqui uma área maior. Mas, de acordo com o princípio de Pascal, certo? Ele vai ser distribuído esse líquido de forma igual, certo? E aí nós vamos ter a formulazinha aqui, ó, que a variação de pressão 1, que é aqui nesse cilindro, vai ser igual à variação de pressão 2. E você sabe que pressão é força sobre área. Então, como eu tenho a variação de pressão 1 e a variação de pressão 2, certo? E pressão é força sobre área, você vai ter que para o 1, você vai ter força 1 sobre área 1, certo? E no 2 você vai ter força sobre área 2. Então aqui você vai ter o famoso princípio de Pascal. Tranquilo, pessoal? Belezinha? Então aqui a ideia de vasos comunicantes dentro da hidrostática, porque aqui eu tenho o líquido em repouso. Por isso que é hidrostática. Certo? Aqui nós temos o princípio de Arquimedes, ainda nessa parte da hidrostática, ou também conhecido como empuxo. E aí, pessoal, a parte aqui do teorema de princípio, ou teorema de Arquimedes, ele é muito interessante. Por quê? Foi que Arquimedes, esse pessoal, esses cientistas antigos, era doido, parece, não tinha muito juízo, não. Ele pulou numa bacia, né, estudando lá, pulou numa bacia, e ele percebeu que parte do líquido dessa bacia extravasou, derramou. Aí foi que ele imaginou. Aí ele saiu, disse que ele saiu nu, né? Pelo menos conta, não sei se é verdade aí, realmente. Ele estava banhando e ele saiu nu, gritando no meio da rua, Eureka, Eureka, Eureka. Quer dizer, descobri, descobri. E aí ele descobriu esse princípio aqui. O bicho era doido, não tinha muito juízo não. O que foi que ele percebeu? Uma bacia cheia de água,
Aí ele entrou dentro. Quando ele entrou dentro. Quando ele entrou nessa bacia, o que é que acontece? Não entra fora, né? Quando ele entrou nessa bacia, ele percebeu que parte do líquido derramou. Foi que ele pensou, de tão louco que era, pô, se quando eu entrei, parte da água derramou, foi derramada, aí ele percebeu o seguinte, que o volume de água que derramou era o que precisava para ele caber dentro sem derramar. Imagina assim, ó, se eu encho uma piscina totalmente, deixei lá bem cheinha, pela beirada lá. Quando alguém entra, parte derrama. Por quê? Para a pessoa caber lá dentro, precisou que parte do líquido fosse derramado. Foi assim que ele percebeu na parte da bacia. Né? Para ele caber, se a bacia estava totalmente cheia, parte do líquido teve que derramar. E ele chamou isso de teorema de Arquimedes ou empuxo. E aí ele foi estudando e descobriu que a força, que o líquido exerce uma força de baixo para cima, né? Que é o empuxo. Então, o empuxo vai ser essa força que o líquido vai aplicar, né, na pessoa de baixo para cima, no objeto. É por isso que você experimente o seguinte: pegue uma pessoa de 50 quilos a céu aberto e tenta suspender. Agora tenta suspender essa mesma pessoa dentro da água. Você vai observar que dentro da água é muito mais fácil, porque tem alguma coisa ajudando, que vai ser a água, que vai ser o empuxo também fazendo essa força. Então, com certeza, você não consegue levantar a céu aberto uma pessoa com uma massa corporal de 200 kg. Mas se ela estiver dentro da água, você consegue. Você vai aplicar menos força por conta que já tem uma outra força sendo aplicada, que é a força do empuxo, essa força que o líquido vai fazer no objeto, vai fazer na pessoa. Beleza? Então vamos entender melhor aqui esse princípio de Arquimedes. Então Arquimedes descobriu que todo o corpo imerso em fluido em equilíbrio dentro do campo gravitacional fica sob a ação de uma força vertical com sentido oposta a esse campo, aplicada pelo fluido cuja intensidade é igual ao peso do fluido que é ocupado pelo corpo. Então ele descobriu que o empuxo, certo, vai ser igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Vai ser o empuxo. E você sabe, né, que peso é massa vezes gravidade. Então, o que foi que ele descobriu? O seguinte, que o empuxo vai ser o peso do fluido deslocado. E você sabe, pessoal, que peso, como é que eu calculo peso? Massa vezes gravidade. Então você vai ter que o empuxo ficaria o peso, que é quem? Massa vezes gravidade. Mas você sabe quem é massa? Aí você pode saber assim, ó, densidade é igual a massa pelo volume, certo? Então massa é quem? Densidade vezes volume. Então no lugar da massa você vai pegar empuxo, vai ser a massa, mas quem é a massa? Densidade do fluido vezes o volume do fluido deslocado, vezes aqui, ó, a gravidade. Então aqui você tem a formulazinha do empuxo. Densidade do líquido, o volume do fluido deslocado, que é o, né, ele diz que o volume, o peso do fluido deslocado é o ocupado pelo corpo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que o peso, né, do fluido deslocado vai ser o equivalente ao seu volume quando você entra na água. E aí, pessoal, o empuxo vai ser aplicado quando, por exemplo, um objeto está flutuando, né? Significa dizer que quando o objeto está totalmente flutuando, o empuxo está sendo maior. Se ele está com a metade para dentro da água e a metade para fora, o empuxo está sendo igual ao peso desse objeto. Beleza? E quando ele está, né, totalmente afundado, significa dizer que o peso dele é maior do que o empuxo. Veja só. Aqui eu tenho um objeto, certo? Aqui eu tenho um objeto que está no líquido. Ó, parte está fora, parte está na água. Você observa que são partes iguais. O empuxo é a força que o líquido vai fazer de baixo para cima. Só que esse objeto ele tem um peso que aponta para onde? Para baixo, para o centro da Terra. Quando o objeto, certo? Quando o objeto está com a metade para fora e a metade para dentro do líquido, então significa dizer que o peso dele está sendo igual ao quê? Ao empuxo. Certo? Se ele tivesse afundado, significa que o peso seria maior que o empuxo. Se ele está totalmente aqui na superfície, o empuxo está sendo maior que o peso. Beleza? 100%? Então vamos lá. Questãozinha aqui, né? Questão número 1 diz o seguinte. A diferença de pressão máxima que o pulmão de um ser humano pode gerar por inspiração é em torno de 0,1 vezes 10 a 5 Pascal, que é a unidade de medida de pressão, ou então ATM, né? 0,1 ATM.
pressão atmosférica. Assim, mesmo com a ajuda de um snorkel, o snorkel, que é um respirador, esse bichinho aqui, ó, o mergulhador ele não pode ultrapassar uma profundidade máxima, já que a pressão sobre os pulmões aumenta à medida que ele mergulha mais fundo, impedindo-os de inflarem. Por quê? O pulmão ele vai ter que inflar. Então a questão diz o seguinte, ó, mesmo que eu tenha a ajuda do snorkel, não sei se você já chegou a utilizar ou já viu, mas ele é um respirador. Ele vai ter uma pontazinha aqui, você vai colocar na boca e aí ele vai ter que estar para fora da superfície, aí você consegue só pela boca aqui, ó, respirar, não pelo nariz, só pela boca, porque ele vai estar preenchido aqui, não vai entrar água e você vai conseguir respirar. Mas mesmo com esse respirador, ou mesmo com esse snorkel, você não pode descer muito, porque o seu pulmão não vai conseguir se inflar, fazer os movimentos compressivos, porque eu vou ter muita pressão de água e vai impedir dele fazer o movimento, e aí você vai morrer, tá bom? Considerando a densidade da água de 10 a 3 kg por metro e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, a profundidade máxima estimada representada por H, que uma pessoa pode mergulhar respirando com a ajuda do snorkel é. Então ele quer saber qual é essa altura máxima, certo? Que você consegue mergulhar, mesmo com a ajuda do snorkel, sem morrer, né? Sem morrer. Então o que é que você vai ter aqui? Você vai ter a pressão, a variação de pressão, que é 0,1 vezes 10 a 5. Então você vai ter variação de pressão, que é 0,1 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Isso aqui, pessoal, a mesma coisa de 1 vezes 10, né, elevado a 4 Pascal. Notação científica. Vem para cá, diminui uma casa aqui. Você tem também, já colocamos a pressão, você tem também a densidade da água, né, que é 10 a 3. Então, ó, densidade do líquido vai ser 10 a 3, né, que é 1 vezes 10 a 3. Beleza? E ele deu também a informação da aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, G vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. E ele quer saber a altura máxima que você consegue mergulhar. Então, aqui, naturalmente, lei de Steve, né? Variação de pressão vai ser igual a densidade, certo? Vezes a parte da gravidade e a altura, né? Beleza. Você já sabe a variação de pressão, que é 1 vezes 10 a 4. Então, você vai colocar aqui 1 vezes 10 elevado a 4, certo? É igual a densidade 1 vezes 10 elevado a 3. A gravidade é 10 e a altura é o que a gente quer saber. Beleza. Aqui você pode fazer o seguinte, ó, 1 vezes 10 elevado a 4 é igual 1 vezes 10 a 3 vezes 10, pessoal, 10 é a mesma coisa de 1 vezes 10 a 1. Então aqui ficaria quanto? 1 vezes 10, 3 mais 1, 4, vezes H, certo? Parte de notação científica. Aí, o que é que acontece? O H vai ser 1 vezes 10 elevado a 4, dividido por 1 vezes 10 elevado a 4. Isso aqui é igual a quanto? 1 dividido por 1 dá 1. Vezes 10 elevado a quanto? 4. E esse 4 aqui sobe negativo. 4 menos 4, 0. Certo? Então, nesse caso aqui, o nosso gabarito vai ser letra E. Certo? 1 vezes 10 a 0. Que 1 vezes 10 a 0 é a mesma coisa de quanto? De 1. Porque 10 elevado a 0 é 1. E 1 vezes 1 dá 1. Beleza? 1 metro. Certo? Então, a profundidade máxima, mesmo com a ajuda do snorkel, de acordo com a questão aqui, que ele consegue mergulhar, vai ser uma profundidade de 1 metro. Tranquilo? Próxima questãozinha. Vamos lá. Olha só. A imagem abaixo mostra 3 recipientes com volumes diferentes, contendo o mesmo líquido ao mesmo nível. Conhecendo a lei de Steve, marque a alternativa correta. Você observa 3 recipientes com formatos diferentes. E os volumes, consequentemente, são diferentes. Mas se você observar, eles estão à mesma altura. Eles estão à mesma altura, certo? Pela lei de Steve, a pressão depende de quem, pessoal? Da altura. Quanto maior a altura, maior a pressão. Mas eles 3 aqui estão à mesma
profundidade, a mesma altura. Se estão à mesma altura, então a variação de pressão 1 é igual à variação de pressão no 2, que é igual à variação de pressão no recipiente 3. A pressão exercida pelo líquido no fundo dos 3 recipientes depende do volume? Não, pessoal. Variação de pressão, de acordo com a lei de Stevens, densidade, gravidade, altura. A variação de pressão não depende de volume, depende da altura. Quanto maior a altura, maior a pressão. Então, letra A está errada. O recipiente que possui maior volume terá maior pressão hidrostática. A gente já falou, certo? A gente já falou que não depende do volume, depende da variação da altura. Beleza? Letra B está errada. A pressão exercida pelo líquido no fundo dos 3 recipientes, no fundo dos 3 recipientes é a mesma. Letra C é o gabarito. Por que a pressão no fundo dos 3 é a mesma? Porque a altura é a mesma, certo? E a lei de Stevens depende da altura. O formato do recipiente influencia diretamente na pressão. Não é o formato que influencia, é a altura. Está errado. Nenhuma das alternativas está correta, está errada, porque a letra C vai ser o nosso gabarito. Beleza? Então a gente chega ao fim dessa parte de densidade e pressão, certo? Estudamos aí uma parte da hidrostática, princípio de Arquimedes, princípio de Stevens, princípio de Pascal, 3 leis importantes aí para você detonar na sua prova essa parte de hidrostática, tá bom? Então, vou ficando por aqui, desejo bons estudos, tamo junto, rumo à aprovação. Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, velho. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, velho? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos, no preparatório Objetivo, meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A ação foi muito boa, eu me esforcei bastante. Eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e
o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo,